Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente passar o noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama a limpo e para a gente dar a nossa opinião sobre os respectivos assuntos. E o noticiário hoje está muito quente. Olha, realmente o Zé Comé jogou uma bomba aí na torcida vascaína, na comunidade vascaína, pessoal cobrando aí a situação aí da cereja do bolo, o camisa 10 que já estaria contratado. E o seguinte, pessoal, a gente tem novidades aqui correlacionadas a Rames Rodrigues. E a gente vai colocar aqui neste vídeo a fala de dois jornalistas falando sobre a possibilidade do Rames Rodrigues vir para o Vasco da Gama. E olha, a gente tem muita notícia para poder passar com relação a outros camisas 10 aí, certo? Mercado inflacionado, mas o Vasco buscando possivelmente retorno aí de duas crias aí para o meio do ano, né? Alan e Souza, e a gente vai falar aqui sobre a Florida Tour, né? Que hoje a gente teve modificações no time titular do Vasco da Gama. Você que não é inscrito, eu peço a gentileza para você se inscrever, nos conceda aí um voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e River Plate, jogo que acontecerá amanhã às 21 horas. E olha, hoje teve uma novidade. A ESPN também vai passar esse jogo. Star Mais e também a Cazé TV às 21 horas. Então, opção não vai faltar. O River Plate não está levando esse jogo muito a sério, não. Uma preparação para o campeonato argentino, que começa apenas no dia 27 de janeiro. O River não abandonou nenhum campeonato para poder fazer aí esse amistoso. E o seguinte, o River vem empolgado aí 2-0 para cima dos milionários aí lá da Colômbia e só vai colocar 4 titulares aí em campo para não ter risco aí de lesão e nada disso. Não está levando o jogo a sério. O Vasco não tem nada a ver com isso. E hoje a gente tomou conhecimento que foram feitas 2 alterações no time do Vasco com relação ao time que treinou ontem, tá? Então, ontem treinou o Ivan e treinou também o Anderson Conceição. Hoje, os titulares foram o Alexander, né? Porque o Ivan aí está readquirindo forma física e o Miranda voltou a tomar a posição aí do Anderson Conceição. Ou seja, o provável time do Vasco da Gama para o jogo será o seguinte, tá? Alexander, Pumita Rodrigues, Miranda e Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê, Aureliano, Gabriel Peck e Pedro Raul. Lembrando aí que a situação do Jair é a mesma aí do Ivan. Se reapresentaram há pouco tempo, então vão ficar como opção aí no banco de reservas. Pelo Campeonato Carioca, só quinta-feira, às 21h40, contra a equipe do Audax. Bom, com relação a essa situação aí de reforços, a gente tem muita coisa aí para poder passar para vocês e vamos ao que interessa. Vamos falar aqui da situação aí de volante, né? 2 crias podendo voltar e também a situação desse camisa 10. Vamos falar aqui sobre a situação do Souza, que está cavando
um retorno ao Vasco da Gama. O Souza, que não tem mais mercado na Europa, né? Agora o Vasco está se acertando aí, está se organizando, ele quer jogar aqui no Vasco para encerrar a carreira. Jogador que teve várias oportunidades para voltar ao Rio de Janeiro anteriormente, gostaria de voltar ao clube no meio do ano. Possibilidade muito real também é do Alan. O Alan está jogando lá no Alvanda, lá do mundo árabe, e o jogador disse que se pintar uma proposta do Vasco da Gama, ele vai ouvir com carinho, porque já pensa num retorno aí. Ambos jogadores têm mais de 30 anos aí, e eu não sei se estaria no perfil da 777 Partners. Falando sobre o camisa 10 em si, a gente tem duas informações aqui para passar para vocês, certo? A gente vai falar sobre a situação aí do Rames Rodrigues. Lembrando que essa situação aí de Rames Rodrigues, de Isco, de Oscar e etc., não foi provocado pelo Laureano. Isso foi uma coisa que o Zé Comé jogou aí para a galera, e eu espero aí que realmente haja um bonitão desse aí fechado com o Vasco da Gama. Então a gente vai colocar aqui primeiro a narrativa de um jornalista aqui, o Matheus Fontes. O Matheus Fontes, ele trouxe a seguinte notícia: Vasco quer internacionalizar sua marca, 777 Partners visa Rames Rodrigues e planeja a volta de cria a São Januário. Ele se refere aqui ao Alan e se refere também ao interesse público aí da 777 de contar aí com Rames Rodrigues. Então, segundo esse jornalista, seria oficial o interesse do Vasco da Gama no Rames Rodrigues, tá? Então, seria real. Bom, o seguinte, a gente traz outra informação, que é do Jorge Nicola. Jorge Nicola é muito influente, e o Jorge Nicola, ele fala que a chance é zero do Rames Rodrigues atuar pelo Vasco da Gama. E a gente passa aqui as duas narrativas desses jornalistas, vocês tiram a conclusão que for melhor. Vamos colocar aqui o que o Nicola disse? Vamos lá. E esse papo de que Rames Rodrigues pode pintar como reforço do Vasco, torcedor cruzmaltino super empolgado com a chance de uma cereja do bolo. A informação que eu tenho é de que Rames Rodrigues é praticamente impossível. Nesse momento, não há nenhuma chance. O meio atacante colombiano, hoje com 31 anos de idade, tem contrato com o Olympiacos até a metade do ano e vive boa fase por lá. Por exemplo, a vitória do time dele nesse domingo contra o Ares por 1-0 teve assistência do Rames Rodrigues, que já soma na atual temporada 15 jogos, 3 gols e 4 passes para gol. Por lá, o colombiano ganha na casa de R$1 milhão por mês. Existem vários atletas no futebol brasileiro que ganham mais, mas recentemente o Paulo Brax, o executivo de futebol da 777 do Vasco, afirmou que não conseguiu contratar o Paulinho, ex-jogador do próprio Vasco, que fechou com o Atlético por causa de cifras parecidas a essa. Só para completar, o Rames tem contrato com o Olympiacos até a metade do ano, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato. Mas está bem claro entre as partes que existe a possibilidade da prorrogação automática do contrato. Então, você, torcedor vascaíno, não se empolgue com o Rames Rodrigues. A chance de sua contratação hoje. Então, galera, o seguinte, a gente dá a informação aqui dos dois jornalistas, lembrando, tá, que saiu agora na Net Vasco, uma informação que a gente já tem passado aqui há muitos dias aí, agora que eles colocaram, eles não dão credibilidade para a gente, porque a gente não é jornalista, né? Então a gente coloca aqui para a galera a situação do Matheus Pereira, jogador lá do Al Hilal, que está aí simplesmente se desligando do clube árabe por conta de falta de salário aí, ó. Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras monitoram a situação do meia Matheus Pereira do Al Hilal. Lembrando que o Paulo Brax está nos Estados Unidos e é uma grande perspectiva aí para que ele possa acertar aí a situação aí do Reynoso e talvez aí
do Ezequiel Barro, 2 jogadores lá da Major League Soccer. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar essa situação. E na mesma live aí do Jorge Nicola, o Jorge Nicola falou sobre Lanzini, aquele Lanzini do River Plate, que está lá na Premier League, no West Ham, e o seguinte, que passou aqui pelo Fluminense também. Lanzini no Vasco da Gama. Há essa possibilidade. Então, esse é o resumo aí de tudo que aconteceu hoje no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.